entregou o primeiro pedido, os demônios pediram para entrar no corpo, nos corpos. Jesus deixou. O segundo pedido, os gadarenos pediram para que Jesus fosse embora da cidade. E o terceiro pedido me deixou intrigado, porque esse que era para Jesus dizer: pode. Jesus não fez. Os homens que foram libertos dos demônios, ele disse: Senhor, deixe-me seguir. Jesus disse: não, volta para sua casa, conta o que Deus fez na sua vida, testemunha lá na sua casa. Era para Jesus dizer: segue-me. Mas Jesus disse: não, volta para sua casa. Sabe por quê, meu querido, minha querida? Porque as pessoas dizem assim: eu estou com Deus. Não, você não está com Deus. Só está com Deus aqueles que guardaram a sua fé, aqueles que lutaram bravamente, aqueles que venceram as lutas deste mundo, aqueles que venceram as batalhas, lutou contra o pecado, aqueles que venceram as tribulações destas vidas. Esses estão com Deus. Você não está com Deus, porque ainda você está vivo. É o contrário, é Deus quem está com nós. Por isso que Jesus não permitiu que aquele jovem o seguisse, porque ele estaria com Jesus. É o contrário, Jesus tem que estar com ele até a consumação do século. É o Emanuel, o Deus conosco. O nosso Deus não é o Deus dos mortos, o nosso Deus é o Deus do vivo. Por isso que Jesus disse para aquele jovem: não, pode ir para sua casa, testemunha no meio dos seus. Se eu for na sua casa e perguntar para a sua família se você é crente, será que eles vão me falar? Se eu perguntar para a sua família, se lá na sua casa você dá testemunho, será que eu vou ter uma surpresa boa, agradável? Ou eu terei uma decepção profunda? Você percebe que Jesus disse: não, vai para a sua casa. Porque o primeiro lugar que nós devemos testemunhar o quanto nós mudamos foi na nossa casa. Eu conheço gente na igreja de sorriso só. Parece que eles até usam cepapol, hálito puro e meios brancos. Vocês lembram dessa propaganda? Use. Tem crente que ri para todo mundo, mas em casa rosa mais do que um pitbull furioso. Jesus disse para aquele homem: vai lá na sua casa, testemunha o que Deus fez a seu favor. Em casa, nós falamos mal da igreja. Em casa, nós falamos mal dos irmãos da igreja, das irmãs. Em casa, nós falamos mal do pastor. Não precisa ter dom de revelação para saber isso mesmo, tá? E quando na verdade a conversão começa na minha casa, volta lá na sua casa, testemunha para os seus o que Deus fez ao seu favor. Irmão, você que está aqui, o seu marido não está na igreja, você tem testemunhado o que Deus tem feito na sua vida na igreja? Ou você fala mal da sua igreja para ele? Saiba que ele nunca vai se converter dessa maneira. Irmão, a sua esposa não está aqui, você tem testemunhado coisas boas na sua casa? Ou você tem falado coisas ruins? Se for assim, ela nunca vai se converter. Ela nunca vai se converter. E os filhos que prestam muita atenção no que nós fazemos? Vai lá no testemunho no meio da sua casa. Lá que nós vamos saber quem é crente, quem de fato se converteu.
Quem de fato teve um encontro genuíno, verdadeiro e autêntico com Deus. Esses jovens saíram. Foi selecionado Gadara, Gerasa, Damasco e Filadélfia. Ele saiu pregando nessas 4 cidades: Gadara, Gerasa, Damasco e Filadélfia. Jesus está nos contando: mãe, testemunha na sua escola, testemunha no seu serviço, testemunha na faculdade. Conta para a sua casa o que Deus tem feito. Conta no seu bairro o que Deus está fazendo na sua vida. Conta na cidade o que Deus fez na sua vida. É isso que a palavra está dizendo para nós. Conta para todo mundo o que Deus fez na sua vida. Hoje é aniversário da Ailton. Fui lá orar com ele. Eu disse: eu me alegro em ser o seu pastor, porque eu fico triste quando eu ouço alguém dizer: fulano de tal da sua igreja. Eu falo assim: aquele é um mau pagador tremendo. Olha, eu queria nessa hora ser um avestruz, enfiar minha cabeça dentro da água e só mostrar a poupança, porque eu não sei onde vai entrar. Mas em contrapartida, quando eu ouço alguém dizer: aquela pessoa da sua igreja, eu falo assim: nossa, aquela pessoa é um exemplo. Eu escuto no peito de alegria, de satisfação. Aí eu falo com assim: ele é crente, bom funcionário, eu já encho a bola dele. E eu disse para ela o quanto ele é bênção na vida da igreja, porque ele se gadareno. Testemunha na sua casa. Eu procuro saber se ele é crente na casa dele. Os pais falam muito bem dele. O patrão dele estava lá hoje, falando muito bem dele. Todo mundo fala bem dele. A namorada dele fala bem dele. É o que Deus está dizendo. Fala para todo mundo o que Deus está fazendo na sua vida. Testemunho, meu irmão, meu irmão, mais rápido do que as drogas. Aonde nós não testemunhamos, as drogas têm sido plantadas, têm se implantado. Aonde nós não estamos testemunhando, estão se abrindo bares. Aonde nós não temos testemunhado o que Deus tem feito na nossa vida, na vida da igreja, tem aumentado o número de prostituições. Aonde nós não testemunhamos, a fome se faz presente. Aonde nós não testemunhamos o que Deus fez e pode fazer, a injustiça está campeando, a violência doméstica, o abuso sexual está aumentando. E não pense você que é abuso sexual fora. Existem muitas mulheres que são abusadas sexualmente dentro da própria casa. Devemos testemunhar com mais velocidade do que essas coisas ruins. Esse homem disse: ok, vou começar a pregar em Gadara, depois passo para Gerasa, depois vou para Damasco e termino em Filadélfia. Foi o primeiro missionário, testemunhando que Deus fez ali. Testemunho, meu irmão, o que Deus fez na sua vida. Amém? Glória a Deus.